Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio enorme quando chega essa hora para a nossa conversa, sempre tomando a mensagem e a Bíblia para que nossa fé não seja edificada sobre palavras que algum homem quer convencer o outro homem ou exercer uma influência de um homem sobre o outro, mas pregando a verdade, pregando a palavra para que a vossa fé se apoie naquilo que está escrito. Eu quero continuar meditando na mensagem as 5 identificações da verdadeira igreja do Deus vivo. O Urbana prega essa mensagem e ele faz 5 perguntas importantes a respeito da identificação de uma verdadeira igreja. A primeira pergunta, ele pergunta o que é a igreja. Naturalmente que já entendemos que a igreja são os chamados para fora. A segunda pergunta é quem a instituiu. Já respondemos que quem a instituiu foi Jesus Cristo em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ali a igreja foi instituída, porque a igreja é o corpo de Jesus Cristo, ela é o tabernáculo do Deus vivo. A próxima pergunta é qual é a sua mensagem? Então encontramos que a igreja, a primeira mensagem que ela teve que pregar foi o arrependimento, logo em seguida batismo em nome de Jesus, depois batismo com o Espírito Santo, mas especialmente testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo. E hoje nós somos testemunhas de que o Senhor Jesus está ressuscitado, manifestado através do ministério do Filho do Homem, de acordo com Lucas 17:30, Malaquias 4, e de acordo com Tessalonicenses, que disse: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Essa foi a mensagem. A segunda parte, que é a mais importante nesse momento, que é a voz da ressurreição, a voz de arcanjo dando vida eterna ao corpo, à igreja, aos filhos de Deus. Essas são as obras maiores que a igreja faria logo após a saída do profeta, uma mensagem capaz de dar vida eterna a cada um daqueles que creem. Veja, a próxima coisa é como nos tornamos membros dela. Nós nascemos, nós não nos ajuntamos, não tem como nós nos associarmos a ela, porque Deus sabia de antemão quem creria em sua palavra e quem não creria. E Deus sabia que nós jamais pecaríamos voluntariamente, de que jamais nós permitiríamos que qualquer coisa que não seja a palavra entrasse em nosso coração. Veja, então a última pergunta podemos chegar ao céu sem fazer parte dessa igreja? Então diz o profeta, impossível. É impossível chegar ao céu sem ser membro do corpo de Cristo. Vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então essa é uma grande escritura para esse momento, e nós queremos nos referir a ela para essa última colocação na mensagem, a partir do parágrafo 168 para a nossa meditação. Veja, vamos lembrar, nessa igreja, nessa verdadeira igreja, ninguém se ajunta ou se associa. A pessoa tem que ser predestinada, de acordo com Efésios capítulo 1. Veja, somos eleitos desde antes da fundação do mundo, então Deus nos tinha em seus pensamentos, e só existe uma forma de vida eterna, e essa é Deus, e o eleito já vem ao mundo com vida eterna. Por isso Paulo disse aos Gálatas, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então ali está o ponto importante. Veja, somos predestinados para estarmos aqui nessa última era, para formarmos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que estaria viva para a hora do arrebatamento. Vamos lembrar que igrejas são os chamados para fora. Veja, teve que haver um lugar de onde nós somos chamados. Nós somos chamados para fora da Babilônia. Apocalipse 13, Apocalipse 17, Apocalipse 18 e assim por diante. E então fomos reunidos em Cristo. Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo é a palavra manifestada. De acordo com a profecia, onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. E o corpo é a palavra manifestada. Repetindo o que disse o profeta na mensagem,
os ungidos dos últimos dias. Vocês não estão se alimentando de um homem, mas do corpo, palavra do Filho do homem. Ou seja, as promessas para esse dia, a palavra para esse dia, de acordo com Malaquias 4, Lucas 17:30, São João 14:12 e assim por diante. Agora, tem como chegar ao céu? Tem como receber vida eterna fora dessa igreja? Disse o profeta, absolutamente não. Porque quando chegar a ressurreição, veja, lá diz, os que morreram em Cristo. Ou seja, aqueles que estão selados com o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo nos batiza em um corpo. Agora ouça-me. Veja, parágrafo 168. Deus é a única coisa que é eterna. Muito importante isso. Portanto, nós somos uma parte de Deus ao receber sua vida. Jesus disse, dou-lhes a vida eterna. A palavra grega aí é zoe, significa a própria vida de Deus. Veja, e a única maneira em que você alguma vez pode viver novamente é tendo vida eterna, a qual é a vida de Deus, porque sua vida perecerá, essa vida natural. Mas a vida dele será levantada novamente, porque Deus é eterno. E você tem vida eterna. Veja, e você veja, aquele que crê em mim tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, o ressuscitarei. A vida eterna que está nele o ressuscitará. Agora, 169. Podemos entrar no céu sem estar na igreja? Uma pergunta muito importante. Então responde o profeta, você não pode estar na igreja até que seja nascido de novo. Você não pode ir para o céu até que seja nascido de novo. Se você é nascido de novo, você está na igreja. Veja. Assim você não pode ir para o céu até que seja membro dessa igreja. E você não pode ser um membro até que seja nascido nela. Veja, isso é uma coisa muito importante. Veja, Nicodemos perguntou a Jesus, como pode um homem nascer de novo? Tem que voltar para o ventre da mãe? Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Veja, o Espírito. Jesus disse, minhas palavras são Espírito e vida. Assim como a água é para a semente natural, para ressuscitá-la, também a palavra é para a semente eleita, o poder de Deus para ressuscitar, porque a palavra está na noiva. Você vem ao mundo com um germe de vida. Você vem ao mundo com a palavra em seu coração, já predestinada. Então a palavra que é a água, minhas palavras são espírito e vida, ela dá à semente a chance de viver. Então, minhas ovelhas ouvirão minha voz, disse Jesus. Então o eleito captará a palavra para o seu dia. E quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, disse o apóstolo São João. Então, saltando um pouquinho aqui, vamos ao parágrafo 180. Então, qual é a identificação da igreja? O que ela deve ser? Que era ela? Que é, primeiro, um grupo que foi chamado para fora. Veja, por isso nós ouvimos a voz, sai dela, povo meu. Veja, Israel, enquanto estava no Egito, ele era o povo de Deus. Ao sair do Egito, tornou-se a igreja de Deus, porque igrejas são chamados para fora. Da mesma forma, nós ouvimos a voz em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Então nós nos tornamos a igreja ao sair do sistema denominacional. Teve que haver um lugar de onde nós saímos. A próxima coisa, quem a instituiu? Naturalmente que foi Jesus Cristo. Não um bispo, não a igreja católica, não a metodista, não Lutero, não Wesley, não senhor. Quem a instituiu? Jesus Cristo. Qual é a sua mensagem? Arrependimento, batismo na água, batismo no Espírito Santo, cura divina, salvação, e especialmente sermos testemunhas da sua ressurreição.
Como nós nos tornamos membros dela? Naturalmente, nascendo nela. Por isso Jesus usou essa doutrina com Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Então, para poder ver o reino dos céus, para poder enxergar a palavra, para poder ver Deus manifestado, a primeira coisa é o novo nascimento. Agora veja, podemos chegar ao céu sem ela? Responde o profeta, não, Senhor. Agora aqui está o ponto. Por que não posso entrar no céu sem ela? Veja, porque os que morreram em Cristo, então você tem que morrer em Cristo. Se está vivo, tem que estar em Cristo. Como é que eu entro em Cristo? Pelo batismo com o Espírito Santo. Veja, Deus os tornará a trazer com ele. E ninguém mais, senão aqueles que estão mortos em Cristo. Veja, Jesus vem por aqueles que morreram em Cristo. Efésios capítulo 4, ou melhor, Gálatas capítulo 4. Veja, os que morreram em Cristo. Então essa é uma coisa muito importante. Não os que morreram na Igreja Católica, os que morreram na Luterana, ou os que morreram na Metodista, ou os que morreram na Igreja Testemunha de Jeová. Não, nada disso. Os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Os que morreram em Cristo. Veja, então, ali está. Posso eu estar vivo fisicamente, mas morto? Sim, morto para o mundo. Morto para as coisas dessa vida. Morto para o sistema organizado. Morto para o pecado. Agora veja. Agora, portanto, ela é um grupo chamado para fora, um grupo místico, e Cristo a pôs em ordem. Antes de morrer, ele falou da vinda dela. Ele disse, eu virei e serei rei sobre este domínio. Isso é algo muito grande. Veja, Jesus disse sobre o reino de Deus. Ele profetizou dessa nova Jerusalém, dessa igreja eleita, desse domínio. Ele disse, eu vou, mas eu volto para ser rei sobre ela. Esse corpo místico, invisível. Haverá filhos em todas as nações, em todas as línguas, em todos os continentes. Mas eu serei rei sobre essa igreja. Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Veja, não tereis nada a ver com o reino do mundo. E esta é a razão porque estão em tal confusão. É chamado de Babilônia. Veja, Babilônia. Veja, isso é onde está a grande confusão religiosa nesses nossos dias. Se você pergunta a uma pessoa, você é cristão? Ele dirá, eu sou católico. Pergunta para outro, você é um cristão? Eu sou um pentecostal. Pergunta para outro, você é um cristão? Eu sou evangélico. Veja, Babilônia, confusão religiosa. Veja, ele não vem para buscar Babilônia, ele vem para buscar a senhora eleita, a verdadeira igreja. Então que Deus nos abençoe, espero que tenha ajudado. Veja, como é que eu entro nela? Eu tenho que nascer. Posso ir ao céu sem ela? Não, eu tenho que estar em Cristo, batizado com o Espírito Santo. Por isso, diz Efésios 1:10, que ele reuniria todas as coisas que estão nos céus e na terra em Cristo. Ali é o lugar onde a igreja está, e só há um lugar provido por Deus para adoração. A casa da adoração é o tabernáculo, o corpo de Cristo, o corpo vivo, onde a palavra está manifestada. Deus te abençoe, foi um grande privilégio, até a próxima. Deixe o seu comentário. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.